Olá, está começando o Univasso Debate. Hoje vamos falar sobre bullying. Essa palavrinha que significa e se caracteriza por agressão intencional de repetidas vezes, feita por uma ou mais pessoas. A gente tem em nosso estúdio aqui duas entrevistadas. Uma é a Kalinka Krateus, que é jornalista já formada, tem um livro sobre o tema. Sim. E também quem está conosco é a Janaína Nunes, psicóloga formada pela Univasso, que faz palestras aí sobre bullying também. Muito obrigado pela presença de vocês e para começar eu quero já abrindo essa discussão, começando com a Janaína, para a gente entender um pouco, se ouve muito falar em bullying ultimamente, mas o que é que a gente pode caracterizar como bullying? Para começar, o que é isso? Você disse bem, o bullying ele é um conjunto de atos intencionais, agressivos, que pode ser físico ou psicológico. Chutar, humilhar, bater, apelidar, discriminar, excluir as pessoas. Tudo isso pode se caracterizar como bullying. A gente já pode definir. A Kalinka fez um livro abordando o tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Como é que você se interessou por esse tema? Como é que você chegou a abordar esse assunto? Eu queria primeiro agradecer pelo convite. E é um tema que não pode ser esquecido, né? Enquanto a gente puder alimentar, a gente vai conseguir pelo menos combater em algumas escolas esse ato. E eu queria dizer que minha história ela começou bem antes de entrar na faculdade ou de apresentar para as pessoas, amigos e a mídia e a cidade o que estava acontecendo. Quando criança eu estudava no Colégio Dom Bosco, sempre estudei desde pequena. E eu sofria bullying, mas não tinha nome, não existia o nome e a definição. Era mais tratado como uma perseguição, por não estar dentro do padrão de beleza da sociedade, por não ser de uma família rica também. Então, algumas pessoas pegavam no meu pé, humilhavam, chutavam e excluía. Eu acho que a exclusão, assim, o ato de excluir um ser humano é a parte que mais dói. Isso na infância. Quando foi para a adolescência, ele se transformou. Ele cresceu, ficou mais grave, o bullying ficou mais grave, porque se tornou a exercer a função de me humilhar, de fazer uma tortura psicológica, de dizer que eu não era bonita, que eu não ia conseguir ter um namorado ou que eu não seria aceita numa faculdade por causa da minha aparência. E isso foi se agravando porque na época nossos pais, o meu pai, estava em luto pela morte da minha irmã, minha mãe também, e estávamos em uma família emocionalmente desestruturada. E eu tinha que esconder essas atitudes dos meus pais para não machucá-los e fui levando... Você evitava abordar esse assunto com eles, pelo que eu entendi? Eu abordei esse assunto com eles apenas... Agora, em 2016, quando eu fui fazer o BO contra a ação contra o cyberbullying. Essa história eu quero que você conte mais à frente. Então, esse primeiro momento você passou por toda essa situação. Sim. Como criança, você evitava falar pela situação Evitava. Algumas vezes meus pais eram chamados na escola porque eu não frequentava as aulas, eu desviava o caminho. A partir do momento que eu pegava o ônibus sozinha, que eles já confiavam, eu desviava o caminho para a casa da minha avó e ia assistir desenho e ficava. E aí alguns professores foram tentando encontrar, cadê Kalinka? Ela não fez a chamada, não estava na sala de aula. E outra artimanha, né, posso chamar de artimanha, que eu fazia, era não utilizar a farda completa. Então, ou eu ia de calça jeans, ou eu ia com chinelo, para poder voltar para casa e dizer, não deixaram eu entrar por causa disso. E aí, mesmo assim, minha mãe conseguia ligar para o colégio e com toda a história do falecimento da minha irmã, ainda conseguia deixar que eu voltasse para a escola.
esse era um momento para bem tentar difícil. me livrar. Eu já aproveito aqui para perguntar, Janaína, é bem comum essa história que a Kalinka está contando, é bem comum o trabalho que você faz. Fala um pouquinho sobre isso, o que parece inofensivo, aquela brincadeirinha que parece inofensiva na escola, de que forma isso afeta a criança? Isso é de extrema relevância falarmos de bullying, porque a gente pode pegar a história dela e perceber. Ela não comunicou aos pais, ela não conseguiu ter essa liberdade, essa abertura, porque vivia uma situação de luto, de sofrimento. O bullying, muitas vezes, ele é praticado de uma maneira disfarçada, né? Às vezes a gente brinca com a roupa do colega, a gente brinca com a forma que ele coloca o cabelo, e aquilo se torna uma humilhação e vai se tornando, de fato, um sofrimento, um adoecimento psicológico. E afeta de verdade, e as pessoas acham que não, que apelidar é algo comum e naturaliza a violência. Bullying é violência e isso precisa ficar muito claro. Então, o que é que pode acontecer? O adoecimento psíquico, a criança, o adolescente, ele realmente sai da escola, as notas ficam baixas, essa criança começa a ficar mais irritada, agressiva, e cada pessoa vai ter uma reação diferente. Isso vai se dar a partir do momento que a pessoa identifica que tipo de bullying está sendo praticado, porque uma coisa é o apelido, outra coisa é você chutar, bater em alguém, excluir, discriminar. Então, cada tipo de ação, cada tipo de ato nessa violência específica vai causar um impacto específico. Então, é importante que as pessoas saibam identificar, e é muito importante que as crianças e os adolescentes que passam por isso, eles tenham alguém de referência que eles possam conversar. Isso é muito importante. A doutora Janaína falou que acarreta especificamente de um modo diferente o bullying. Em mim, as pessoas perguntavam por que você silenciou, né? Mas eu silenciei por vergonha e por medo de tentar deixar os meus pais um pouco em paz, em luto, tentar reorganizar a vida. Só uma pergunta, em que idade você tinha nessa época? Eu tinha 16, 17 anos. Uma idade bem complicada, né? Aquela idade que você já está nos seus conflitos realmente de adolescente, então na juventude, que eu creio que seja pior ainda. Exatamente. Quando se está na adolescência, a gente costuma dizer que é uma fase de transição. Você nem é criança, mas também você não é adulto. E o bullying, ele vai corroborar para que não seja uma transição fácil e que se torne um conflito que muitas vezes vai acarretar, por exemplo, tentativas de suicídio, né? A pessoa alimentar uma raiva. Às vezes a gente vê diversas histórias de estudantes que sofreram bullying e depois voltam à escola para matar o professor, matar os colegas de classe. E a gente acha que o bullying é de fato algo inofensivo. E a adolescência é justamente o início onde as pessoas, o adolescente, ele começa a querer parecer com alguém, ele quer ter um grupo que o aceite, né? E a vítima de bullying, algo que ela sente muito é a culpa. Então, ele se culpa por não conversar com ninguém, ele se culpa porque ele não pode se defender. E no bullying, e como em qualquer outra violência, a vítima não é culpada. E, de fato, não tem como ela reagir, porque o agressor, ele escolhe alguém que não pode se defender, o que é considerado mais fraco, e ele intimida, né? Então, a Kalinka já tinha uma situação específica de luto, mas grande parte de crianças e adolescentes que passam por bullying, sofrem o bullying, eles não contam porque eles se sentem culpados e não querem trazer uma preocupação a mais para os pais. Eles não querem que os pais sejam chamados na escola. Tem também o fato da vergonha de dizer o que está passando, exatamente. Como estão sendo chamados. E aí eu tenho outra dúvida, uma pergunta. Em que momento, Kalinka, você percebe que se trata de bullying, que aquilo não é normal? Em que momento você dá uma virada no seu momento de ficar mais reservada, mais no seu canto? Quando é que você percebe que é o momento de você deixar de ser essa Kalinka e, digamos, agir de outra, tentar uma atitude diferente? Você está falando na Kalinka do Dom Bosco, né? Sim, do Dom Bosco. Você contou aquela fase que você se fechava, se afastava. Eu divido a Kalinka em 3 fases. Sim. A Kalinka da infância até a adolescência e a Kalinka da adolescência, só que tentando se erguer
e a calinca adulta, né? Então, são 3 fases e se enquadra na primeira fase, que é a criança até a adolescência. A calinca da infância, ela não conseguia revidar, porque ela teve uma criação diferente, uma criação específica, regada de amor, de carinho. E o que eu vi e li para a conclusão do meu trabalho com relação ao bullying foi que essas pessoas, esses meninos e meninas que são valentes, que chamam de bullies, eles têm problemas dentro da casa. Então, o bullying, ele não acontece, ele não nasce na escola. Ele é apenas alimentado por grupinhos, panelinhas. Então, o bullying já vem da casa dessas crianças e adolescentes. Quem comete o bullying também é uma pessoa que ela provavelmente não está se aceitando de alguma forma, ela precisa talvez humilhar outra pessoa e se mostrar superior. Eu não sou psicólogo, mas eu estou fazendo mais ou menos nessa linha. De que ela tem que humilhar para se impor. Seria mais ou menos essa ideia. Quem caracteriza uma pessoa que pratica o bullying? Como é que é o perfil dela? É exatamente isso. 2 coisas que acontecem com o agressor. É uma necessidade de autoafirmação via poder interpessoal, né? Então, ele se coloca acima e ele tenta se afirmar. E a segunda coisa, ele pretende gerar uma aceitação de outros grupos. Muitas vezes o agressor ele não está sozinho. Existem sempre admiradores que reforçam o bullying, mas eles acham que não estão praticando o bullying. Então tem sempre alguém que está humilhando, apelidando, xingando. E tem um grupo ali que está rindo, que está gritando palavras de reforço. Então essa é a segunda coisa que o agressor quer, que alguém o aceite e o reforce enquanto pessoa. E se a gente for analisar o perfil do agressor, do praticante de bullying, é interessante porque o bullying, de fato, não acontece só na escola, no trabalho, em casa, enfim, entre amigos. O perfil dele é justamente essa pessoa que não tem uma relação familiar clara, né? Ele não tem abertura de conversar, geralmente relações afetivas frias, né? Destituídas de diálogo. E geralmente é aquele adolescente, aquela criança que não é muito vista dentro de casa, né? Às vezes não por querer, mas tem pais que passam o dia inteiro trabalhando e não dão atenção àquele menino porque muitas vezes nem pode dar. Então, geralmente são pessoas que também precisam de ajuda, porque a vítima precisa, mas o agressor precisa tanto quanto. Então, é importante dizer isso. Eles também precisam dessa ajuda psicológica, porque eles, de fato, estão necessitando se encontrar enquanto pessoas, se identificar, encontrar alguém de referência que possa escutá-los, né? E eles saberem que eles não precisam se autoafirmar a partir da humilhação de outra pessoa. Mais à frente eu vou perguntar, Kalinka, sobre o cyberbullying, um pouco daquela história que você ia começando a contar pra gente. Sim. Mas antes a gente tem uma participação aqui no Universo Debate, que é a participação das pessoas nas ruas, perguntando aos nossos entrevistados. Vamos conferir algumas perguntas. Como deve ser uma conversa com os pais dos alunos envolvidos no bullying? O que fazer quando a gente perceber que está sofrendo bullying? O bullying é um fenômeno recente? Como a gente conferiu algumas perguntas, eu já tenho algumas aqui, como vocês acabaram de perceber. E a primeira pergunta é essa: como deve ser uma conversa com os pais dos alunos envolvidos no bullying? Eu começo com a psicóloga, como é que deve ser esse primeiro diálogo? Então, geralmente as escolas, infelizmente, a gente ainda não possui escolas com psicólogos, né? Geralmente a escola convida esses pais e apresentam a situação, né? E é necessário que haja bastante cautela, porque às vezes emocionalmente a gente fica muito indignado e a gente sabe que é uma violência que a gente não pode naturalizar, né? Achar que é comum da idade, né? Porque esse menino tem um problema em casa e tal. Ele precisa de ajuda e esses pais precisam ser convidados, primeiramente, compreender o que é o bullying, né? Compreender quais são as ações que estão faltando, né? O que eles precisam fazer em casa para acessar esse menino, essa criança, esse adolescente. Porque às vezes os pais não sabem nem como conversar, como iniciar. Então é importante que eles sentem e escutem. É a primeira coisa. A gente precisa estar disposto a escutar o outro
para poder saber de fato o que a gente vai fazer, né? A intervenção ela só vem depois da escuta. E nós também não podemos culpar a escola, porque a gente vê esse receio de que há pais que não entendem o que o filho está fazendo na escola, agredindo, ou que os pais também possam ter o mesmo perfil do filho. Então ele vai achar que é uma forma da escola machucar o filho, ou atacar, ou dizer que o filho não é perfeito. E aí pode se voltar contra a escola. Então por isso eu vejo esse receio. Mas uma coisa que se deve ser quebrada, não ter receio. Agir, ter consciência, fazer uma conscientização com os alunos, com os professores, perdão. Eu acho muito interessante também essa conscientização com os professores, para eles perceberem, eles que todos os dias estão com os alunos, perceberem quando o aluno fica retraído, quando o aluno fica escondido, encolhido, não quer entrar na sala, não faz as atividades. Então, eu acho isso muito importante. E aí a segunda pergunta fala um pouquinho sobre isso, que é o seguinte: o que fazer quando a gente perceber que está sofrendo bullying? Já começa contigo, que sofreu na pele. Antigamente, aos 12, 13 anos, eu acho que eu me culparia, né? Mas como eu já sofria bullying na escola e não podia contar com os pais, contar no sentido de entender o que eles estavam passando, que era o luto. Mas quando o cyberbullying voltou, que era o reencontro da turma, e o grupo não era especificamente para falar de mim, para me magoar. Era um grupo, como muitos outros, de escolas, né, e colégios, que era destinado a fazer o reencontro da turma, mas um grupo específico, pessoas específicas, acabaram tentando me humilhar porque eu não aceitei o convite de entrar no grupo. Eu vejo que a forma como eles agiram de ir nas minhas redes sociais e utilizarem minhas fotos para fazer piadas e comentários machistas, preconceituosos no grupo, foi uma forma irracional que me fez, além de sentir, chorar, de ficar triste por ter que reviver, né, o colégio. Eu acho que ninguém, são contados nos dedos quem quer reviver o colégio. Então, o meu caso foi que eu decidi procurar ajuda. Eu procurei ajuda de um advogado, de um psicólogo, e na época eu estava trabalhando para a Prefeitura de Petrolina e eu também procurei ajuda dos meus superiores. E aí foi o momento em que eu dei a virada, que eu me tornei dona do meu destino e não estar mais presa a um passado. E aí foi a forma como meus pais descobriram, foi fazendo o BO na delegacia. A outra pergunta é o seguinte: o entrevistado pergunta se o bullying é um fenômeno recente. Eu creio que ele queria perguntar se o termo bullying, né, é um fenômeno recente. Eu vou aproveitar essa pergunta e a anterior, a pessoa perguntou o que fazer se eu estiver sofrendo bullying, quebrar o silêncio. A primeira coisa, se eu não posso contar para os meus pais, procure um professor na sua escola, alguém que você confia, um amigo, e conte. Né? A segunda coisa é não revidar, né? Tentar não revidar e procurar andar acompanhado com outros colegas. Né? Conversando anteriormente com a Kalinka, ela disse que na época que o bullying parou, ela andava com o primo. Então é importante que você tenha uma companhia. Né? O bullying não é um fenômeno recente. Essa violência ela é uma violência antiga. Porém, hoje nós ouvimos falar, hoje está sendo divulgado, existe visibilidade. Mas humilhar, apelidar é algo que sempre aconteceu. Inclusive, isso torna o caso bastante grave. Por quê? Porque antigamente era comum você apelidar alguém,
né? Existem adultos que têm apelidos bem humilhantes Naturalizaram. que foram criados na escola. Não deixa de ser bullying. E outra coisa importante, às vezes você humilha alguém, a pessoa não reage ou reage de uma forma tranquila, você acha que não machucou a pessoa. E achar que isso se estende a todas as pessoas. Não é dessa forma. Cada um sofre um impacto emocional diferente. Então é importante, enquanto um adolescente tenta suicídio, por exemplo, por causa dos anos acumulados de bullying, outro pode não dar crédito e não liga, né? A gente diz, ele não ligou e não está nem aí. Hoje a gente não pode fazer mais nada. Então não é um fenômeno recente, mas é um fenômeno que a partir de agora tem uma visibilidade maior porque as pessoas resolveram romper o silêncio. O bullying, ele foi descoberto nos anos 80 por um pesquisador da Noruega, porque ele estava pesquisando, psicólogo também, ele estava pesquisando a taxa de suicídio entre jovens. Então ele foi até as escolas para entender como é que os alunos se envolviam e o que é que acontecia, porque ninguém conseguia encontrar um meio termo para dar motivo dos jovens estarem se suicidando. E aí foi quando descobriu o bullying e ele renomeou, só que o termo bully significa valentão e bullying é esse ato da perseguição. Também não é tão recente, mas foi também marcado com o massacre em Columbine, em 1999, onde 2 jovens que sofriam bullying e eram excluídos, né, do ambiente escolar, eles resolveram entrar na escola e cometer assassinatos. E em 2000, perdão se eu errar a data, mas acho que foi em 2011 ou entre 2012 que teve um massacre em Realengo, onde um ex-aluno com rancor da escola, de professores, entrou no Rio de Janeiro, na escola Realengo, e assassinou crianças e professores. Então, ele não é recente, ele só está se encaminhando para algo mais grave, porque a gente vê crianças de 10, 8 anos falando em suicídio. Então, isso vai se agravando cada vez mais e a gente precisa fazer uma conscientização, um projeto de lei que realmente ajude essas pessoas. E aí tem uma dúvida, existe diferença entre o bullying praticado por meninos e meninas? Qual seria essa diferença? A diferença no sentido dos atos, se são diferentes, a maioria das vezes não. Agora, o bullying praticado por meninos, e aí a Kalinka pode me ajudar, geralmente está mais ligado à agressão física. Né? As meninas fazem o bullying indireto, perdão. Que é aquelas fofoquinhas por trás, mentir, dizer que fulano fez isso, fez aquilo. O menino não. O menino, ele parte para tortura psicológica e para agressão, porque eu creio, pelo que eu estudei, pesquisei, eu creio que ele transforma e transmite para a escola o tratamento que ele recebe do pai. E o pai, o papel do pai na família é sempre de ser o herói, de levantar a família, de suprir qualquer necessidade do filho. Então, se um menino não tem uma boa relação na família, ele vai partir para a agressão. Comigo eu sofri agressões, não cheguei a apanhar, a ser surrada. A gente está chegando no finalzinho do programa, a gente tem poucos minutos ainda, mas eu queria só para encerrar rapidamente contigo, eu termino com a Janaína, fala um pouquinho sobre o livro. Fala o que é que ele aborda, de forma bem resumida, o que é que o livro trata, o que é que você traz nesse livro. No início de janeiro de 2016, eu estava um pouco perdida com relação ao que produzir para a Faculdade e Universidade do Estado da Bahia em Juazeiro.
E aí, em abril, aconteceu toda a história do bullying que me levou a ir para um programa em rede nacional para falar sobre o tema. E aí, quando eu voltei, eu sentei com minha orientadora, Carla Paiva, e decidimos falar sobre o tema, sobre o assunto, contar a minha história. Então, é um livro-reportagem autobiográfico, porque eu entrelaço a minha história com a história de personagens reais, e ele tem algumas ilustrações que a proposta é para pintar. Porque ao você pegar o livro e ler a minha história, que é um pouco difícil, complicada, você chora, se emociona, tem aquela delicadeza de ser um livro para uma criança, de ser um livro simples, inocente, de uma pessoa que está se desfazendo de um passado. E ele possui capítulos com nomes, mas não há números, porque a estratégia é de você conhecer o livro e falar o nome do capítulo. E também tem a estratégia de não ser linear. É um livro que ele não é linear. Eu posso começar na vida adulta e ir para a infância, e ir alternando. E assim, não é porque eu escrevi não, mas está muito lindo o livro. Parabéns, Janaína. Eu queria, para a gente fechar, quem sofre bullying, qual a sua orientação, como procurar um profissional de psicologia, quais são os lugares adequados para isso? O bullying, primeiro que eu falei da culpa, e ele causa uma culpa e uma vergonha de se procurar ajuda. Então é importante, a depender do perfil da pessoa que está sofrendo bullying, porque muitas vezes nem todas as pessoas têm condições de procurar uma ajuda especializada. Mas se a pessoa tem essa condição, ela pode procurar uma clínica, ela pode pedir ajuda à família, procurar um psicólogo para ser atendido, ele vai necessitar. Se a pessoa diz, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, ele pode procurar um centro de referência especializado em assistência social, que é o CREAS, que é o serviço que trata especificamente com vítimas de violência, qualquer tipo de abuso. O bullying, ele é uma violência, e se você está sofrendo e você pode acessar esse serviço, procure um CREAS, que é um serviço gratuito e vai poder ajudar. A ajuda de um psicólogo é extremamente importante. É importante que a escola também desenvolva esse papel. Ela fala da conscientização, é uma sensibilização, porque geralmente a primeira pessoa que tem acesso à vítima de bullying é o professor. Então é extremamente importante que o professor saiba conduzir, convidar a família, explicar a essa família o que está ocorrendo e ofertar essa ajuda. Se a escola tiver o psicólogo, melhor ainda, porque a escola mesmo pode conduzir esse estudante ao psicólogo para que ele possa conversar e a partir dali ele ter o acompanhamento adequado. É extremamente importante. Eu acabei esquecendo de falar o nome do livro. Não me perguntar agora, exatamente. Pois é o seguinte, Kalinka, deixa as considerações finais para a gente e diz o nome do livro. O livro é A Menina dos Olhos de Canoa, relatos sobre bullying e superação. Tem relação ao mar de possibilidades que me surgiu depois de todo esse silêncio que foi rompido. É importante falar também que esse ato de me silenciar, ele veio dentro da minha família, porque dentro da minha família teve várias mortes trágicas e a gente não falava sobre isso. E então, esse ato de me silenciar e guardar e seguir em frente veio dentro da minha família como a mesma coisa que vem com o agressor, Às vezes começa ali entre o pai e a mãe e a gente não sabe como lidar. Ok, Janaína, as considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, muito importante, de extrema relevância esse tema. Então, eu agradeço o convite e sugiro que as pessoas, a partir disso, reflitam essa possibilidade de quebrar o silêncio. Gostaria de fazer um agradecimento especial à minha orientadora, a doutora Virgínia Passos, que para mim é uma das grandes autoridades em bullying. De fato, muita coisa que eu sei, eu aprendi com ela, vendo
né? Uma pessoa que acolhe. Então é extremamente importante o acolhimento à pessoa que sofre bullying. Muito obrigado pela participação de vocês. O tempo é pouco, dá para abordar muita coisa, mas a gente deu para sentir um pouco do gostinho E eu desse falo tema. demais aí. Não, mas ficou muito bom. A gente vai ter outras oportunidades também de levar essa discussão, porque ela é muito importante. A você que nos acompanha, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa e até o próximo Univasso Debate. A gente se encontra aqui novamente.